Pode um salão lembrar o peso de um único fôlego, o silêncio, antes de a porcelana tremer, antes de uma toalha aprender o formato de um segredo? Pode uma faca, feita para o assado e o ritual, sentir uma mão que se recusa a tremer e girar como se o próprio tempo fosse uma dobradiça? Pode o silêncio carregar mais do que uma palavra gritada, carregar estações, salários não pagos, rostos sem marca de misericórdia, e ditá-los, um a um, como lançamentos num livro que nenhum capataz ousa abrir? Ouça, a casa de Natchez inspira a umidade do rio e inspira a secura dos livros razão. O ano tem duas faces, 1831 é colheita, 1857 é acerto de contas. Entre eles passos que nunca quiseram ecoar. Entre eles Sara. Entre eles o salão que aprendeu a prender a respiração. Antes de irmos adiante, antes dos salões e dos livros razão, antes de o rio aprender o nome dela, pare comigo. Japi! Que Japi! Se você quer acompanhar histórias reais que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. Voltamos a Natchez. Em um instante. As lamparinas estão aparadas. A casa espera. A faca também. A casa sobre o penhasco se recusa a admitir a voz do rio, e ainda assim, cada tábua é empenada por ela. De manhã, a névoa se ergue do Mississippi como lei não escrita, e os gansos desenham pálidos pontos de interrogação no céu. A varanda cheira a óleo de limão, goma e sermões. A louça tilinta como dentes cautelosos. A toalha do salão é sempre branca, sempre passada. Um argumento contra o tempo que nunca se sustenta por completo. Em 1831, a colheita caminha sobre muitas costas. Caminha por fileiras de algodão que cintilam como se a geada tivesse deitado sobre elas uma gramática de prata. Caminha pela casa grande nas chaves à cintura da senhora Evelyn, uma pequena colmeia de metal que zumbe quando ela se move. Caminha na mão do Sr. Whitlow quando ele toca a lombada do livro Razão da Família e belisca uma página como se testasse a pele de uma criança. Aqui, um saldo é um tipo de clima, assenta sobre toda a vida, invisível e pesado. Sara tem 20 anos então. A casa lhe ensinou a ser precisa. Ela sabe pôr uma mesa tão quadrada que um espírito poderia usá-la como bússola. Consegue dobrar guardanapos até virarem pequenas velas. O fôlego do cômodo os enche. E eles lembram cada nome que um dia lhes limpou a boca. Ela conhece o peso de uma faca de prata e o calor de uma lareira que nunca descansa. Sabe onde o tapete do salão esconde uma emenda fina como um junco de rio. Sabe que uma casa, qualquer casa, pertence primeiro aos seus ruídos e só depois às suas pessoas. Há inverno aqui, mas é um inverno do sul, uma performance de frio, um ensaio para a coisa verdadeira. A geada desenha a renda ao amanhecer e se recolhe ao meio-dia. O inverno real é o silêncio entre o chamado e a resposta nos alojamentos, o modo como o riso nunca ultrapassa o sino. O sino é uma pequena lua, faz marés do dia, move corpos com um puxo que não se vê. Quando toca pela manhã, as linhas cantam na sala de costura. Quando toca para a ceia, vapor sobe de caldeirões de ferro como fumaça perdoadora. Quando toca para o castigo, o ar fica vítreo e se quebra sem som. Sara tem uma voz de mãe que vive nas mãos. Sua mãe lhe ensinou a paciência das bainhas, o jeito como uma saia conta onde quer ser remendada. Tudo neste mundo está sempre se desfazendo, disse a mãe certa vez, apertando a linha entre dentes cuidadosos. O segredo é aprender onde segurar, e por quanto tempo. A mãe se vai por 1834. A casa não diz nada sobre isso, porque casas não informam as pequenas perdas que as alimentam. Apenas guardam o calor delas sob o assoalho. O salão dos Whitlow é um arranjo de obediência. Retratos pendem como juízes. Um pianoforte cochila sob um chale. O carpete floresce com um padrão de trepadeiras que nunca param de se cruzar. Preces verdes que nunca alcançam um Deus.
Há um lugar no aparador onde as colheres se alinham como peixes de prata, e Sara pode polir até que reflitam a pálida luz dragona da janela. Na maioria dos dias, o salão é um teatro depois que o público partiu. Migalhas de conversa, uma luva caída, o perfume tênue de uma risada que terminou rápido demais. Sara guarda um livro razão próprio, não no papel, no osso que memoriza do corpo, no pequeno arquivo atrás de suas costelas. Ela arquiva o som de um menino tirado da mãe e transformado em novo nome. Arquiva um inverno passado com um calcanhar rachado pelo cascalho, porque sapatos eram contados como moedas e nunca gastos onde eram precisos. Arquiva o dia em que um convidado, o juiz Carradine, alcançou sem pedir e chamou isso de cortesia. Arquiva a hora em que a senhora Evelyn recusou dor para si, distribuindo-a entre outros como fatias de bolo. Arquiva o cheiro de sangue esquecido nos degraus, terno como leite. Lá fora os campos fazem sua própria música. Cigarras passam um serrote pela tarde, e os capulhos de algodão se abrem como nós de dedos brancos, enfim, relaxando. Ao crepúsculo, lanternas flutuam ao longo das fileiras, cada uma estrela solitária obrigada a recitar seu brilho ao chão. Nos alojamentos, as canções de ninar contêm mais vento do que palavras. A noite ensina uma gramática de sobrevivência. Fale baixo, mova-se por igual, partilhe o pouco, esconda-o muito. Uma velha imprime histórias nos couros cabeludos das crianças com a palma da mão, para não perderem sua história quando mandarem vocês lavar. Por 1840, as estações engrossaram, as dívidas também. Quebras de safra se medem em corpos. O livro Razão tem um jeito de pender, como um homem que comeu bem e pretende comer melhor. Chega um novo feitor com uma risada de lata batida. Ele crê, como tais homens creem, que a crueldade é forma de ordem, que o mundo pode ser endireitado se você entortar espinhas o bastante. Sara aprende à perfeição o clima do salão. Sabe que uma tempestade transforma a conversa em xadrez e que trovão convida confissões que nunca florescem em desculpas. Sabe qual janela tranca o poente e o retém por um instante, para que quem ficar ali fique iluminado como um retrato, dourado e falso. É-lhe confiado o trato das facas. Ela poderia cantar suas arestas como um diapasão. Poderia dizer qual lâmina bamboleia e qual se mantém fiel. Não fala com elas? Escuta. Os anos caminham. Fingem ser diferentes a cada vez, mas seus sapatos são os mesmos. Aprendi a contar sem números. A casa me ensinou. Ela dizia: conte por cômodos, conte por fôlegos, conte por todas as vezes em que usaram seu silêncio como espelho e gostaram do que viram. Quando eu era pequena, minha mãe trançava amanhã em meu cabelo tão apertado que o dia não conseguia desfazê-la. Não lhes dê sua voz, disse, eles a gastarão. Ela tinha uma cicatriz onde um anel a rasgara, na cozinha num ano que ninguém memorizou além de nós. Apertou minha palma nela. Isto é o juro, sussurrou. O principal é maior. O livro Razão vive atrás do meu externo. Eu guardo páginas no espaço onde deveria haver riso. Cada lançamento é simples, sem floreios. Não escrevo humilhação, porque é a palavra comprida que pensa bem demais de si. Escrevo uma cadeira puxada quando eu começava a sentar. Escrevo um prato tirado, dado um cachorro, e o cachorro baixando os olhos como se pedisse desculpa e não pudesse me ajudar. Escrevo um nome desfeito e refeito e desfeito de novo, até que até o eco se cansasse. Uma vez vi a senhora Evelyn chorar. O bebê dela tinha febre, e a carruagem do médico demorou demais. Suas lágrimas eram como pérolas que se recusavam a ser enfiadas. Eu as vi e não a odiei então. A dor é verdadeira onde quer que pouse. O bebê viveu. Ela agradeceu a Deus, e ao marido, e ao médico, e ao linho. Não agradeceu à mulher que manteve a criança ereta enquanto o Láudano fazia seu trabalho pequeno e culpado. Pus isso no livro Razão, não como culpa, mas como contrapeso. O feitor Sr. Dune preparava o mundo a cada aurora como se fosse uma armadilha que ele mesmo armara. Carregava um relógio que amava mais do que qualquer coisa viva. Tirava-o e sorria para ele. Via aquele sorriso só então. Para ele, o tempo era um bicho de estimação obediente. Para nós, o tempo era um cão que mordia e não largava.
quando chegava o inverno e a geada traçava a renda nas ombreiras, as botas do Sr. Dune marcavam padrões sobre as costas e dentro das histórias. Aprendi a apertar a linha em torno de um ferimento, para que a pele se lembrasse de que era porta, não parede. Um menino chamado Elijah cantarolava cantigas de cozinha comigo enquanto as panelas resmungavam. Ele conseguia fazer ervas daninhas soar como um coro. Em 1846, foi vendido sob chuva. Homens escrevem chuva em poemas. Não escrevem o modo como ela paga as pegadas que uma mãe quer seguir. Jurei então que meu livro Razão não seria um livro que se fecha, seria uma vela. Eu falava pouco. A casa me fez perita. O silêncio é uma lâmina que você embaina na boca para não cortar a coisa errada. Palavras podem tropeçar e machucar um plano. O silêncio pode subir uma escada sem acordar a menor tábua. Quando diziam, Sara, você entende? Eu prezava a tolice da pergunta. Compreensão não era o que temiam. Temiam a memória. A senhora Evelyn tinha o hábito de tocar a faca do salão para testar o brilho. Erguia a lamparina e a mostrava à chama, como se perguntasse qual das duas ardia melhor. Uma mesa é um pequeno reino, disse a um convidado certa vez. E eu sou sua lei. O convidado riu, e não viu a pena contida na jactância. Eu polei a faca e vi meu rosto nela, oleado pela luz da lamparina em um estranho com quem eu aprendi a ser amiga. Uma lâmina não perdoa, mas pode ser persuadida a esperar. Escrevi um lançamento para cada tosse de inverno que nunca pôde virar conta de médico. Escrevi um lançamento para o homem que veio com folhetos e saiu sem nada porque o Sr. Whitlow o franziu a testa e chamou de metodista. Escrevi um lançamento para o próprio Sr. Whitlow, que mantinha o livro Razão como se fosse uma bíblia escrita sobre ele. Lambia o polegar e virava a página como um padre levanta a hóstia. Acreditava em colunas. Acreditava no sinal de igual como promessa que fizera a si, que o mundo sempre fecharia a seu favor. Em 1851, o velho dedal da minha mãe rachou por dentro, uma quebra invisível que abriu meu dedo limpo como carta. O sangue perlou, educado e espantado. Pressionei o ferimento à toalha do salão enquanto eu estava só, e ergui rápido uma rosa voltada para dentro, a mais tênue mancha, escondida sob a base da lamparina. Deixei ali uma pétala que ninguém nomearia. Disse a mim mesma que a casa agora me devia uma explicação. Casas nunca pagam, mas respondem. Em 1854, o salão aprendera meu peso. Parou de se queixar quando eu andava. O pianoforte conhecia minha medida. Sua tampa não rangia para mim. A prata reconhecia minhas mãos e mantinha suas impressões para si. O cabelo do Sr. Whitlow raleou. A voz, não. Ele desenvolveu uma tosse que fingia não contar. A senhora Evelyn aprendeu a desviar o olhar enquanto os castigos aconteciam, como se isso pudesse desatá-la da corda que era sua conveniência. O relógio do Sr. Dunne andou mais lento, depois mais rápido. Ele batia o tempo como tambor. Passei a carregar o livro Razão de outro modo, não como peso, mas como um mapa. Um plano é uma estação que você constrói à mão. Planta horas em sulcos e reza por sua colheita silenciosa. O salão tem 3 portas, uma do corredor, uma da sala de jantar e uma estreita entrada de serviço atrás da cortina de damasco, porta que se crê segredo. O tapete tem uma emenda, leste a oeste, oculta por trepadeiras no desenho. O aparador é levemente desigual. Um pano dobrado sob o pé esquerdo corrige o mundo. A chaminé da lamparina fuma-se, o pavio fora parado curto demais. A lingueta da janela emperra no tempo úmido e cede no seco. A faca, 33 centímetros no total, 20 de lâmina, cabo de prata gravado com uma videira que quer que você segure mais alto do que deveria, para que o pulso canse cedo, a não ser que você se mova com intenção. Seu equilíbrio favorece a mão que acredita ter direito de julgar. Seu reflexo mente, torna generosos rostos que não são. Aprendi sua virada, o pequeno pivô onde a gravidade faz uma pergunta. Pratiquei só com pano, virando, não golpeando, rápido, depois paciente, depois nenhum dos dois. O segredo não é a mão. O segredo é a hora e o conhecimento de como os cômodos respiram. Observei o vento. Em dias molhados, as cortinas se agarravam à ideia da janela, recusando-se a ondular.
Em dias secos, a boca do rio abria e fechava, e o fôlego da casa se movia como uma fera adormecida. As vozes se propagam diferente em julho. A palavra agora pode soar como não, e a palavra misericórdia pode evaporar pela metade do caminho até um ouvido. Esperei o mundo ajudar. Na cozinha o ferro me ensinou paciência. Uma panela ferve quando quer, não quando mandam. Se você a força com calor, ela se vinga. Se a corteja, ela corresponde. Assim com as pessoas. O Sr. Whitlow gabava-se mais em companhia, menos em privado. Gostava de mostrar como a prata marchava porque acreditava que exércitos existiam por causa dele. A Sra. Evelyn administrava a piedade como algumas mulheres administram perfume. Em toques, nunca em jorro. O relógio do Sr. Dunne falhava exatamente aos 8 minutos passados da hora, quando estava para chover. Este último detalhe viraria uma dobradiça. Costurei um avental com um segundo forro, um bolso que deitava contra o corpo como voto. Não para contrabandear nada afiado. Essa é uma história que homens contam, quando querem provar que conseguem imaginar perigo. Não, contrabandeei coisas silenciosas, um fio encerado para não embaraçar, um quadrado de pano pré-dobrado para estancar, uma chave de nada, apenas para ensinar aos dedos que achariam um fecho no escuro, um único botão que não pertencia a lugar nenhum nesta casa, polido de preocupação até esquecer o casaco e aprender minha palma. Treinei as distâncias do salão como se aprendesse um salmo. Do aparador à lamparina. 3 fôlegos lentos e meio. Da lamparina ao espaldar da cadeira. 2. Do espaldar à janela. 4 se você tem medo. 3 se está pronta. Treinei meus pés para dizer a verdade sobre as tábuas. Uma cantava, evite. Uma guardava conselho, confie. Abriu-se uma estação de tempestades. O rio arremessou vozes. Há uma noite em cada ano em que o trovão não é som, mas povoação. A casa treme em tal tempo e finge ter sido apenas roçada por uma manga. Aquela noite ainda não era minha, mas eu a tracei com a língua, uma carta que eu um dia enviaria. As entradas do livro mudaram de tom. Passei a acrescentar pequenas misericórdias. Um copo de leite partilhado. Um bebê erguido enquanto uma mãe dormia 2 minutos além do permitido. Um hino meio rum quando o Sr. Dunne sair de alcance. Misericórdia não é o oposto de vingança. É a vingança aprendendo a ler. Em 1856, o Sr. Whitlow ficou descuidado. Homens que comeram certeza demais esquecem o formato da fome. Ele mantinha o livro-razão aberto sobre a escrivaninha e eu espanava em volta dele com uma pena que conhecia suas próprias traições. Nomes se empilham de modo estranho quando você os olha de lado. Vi algarismos feitos para me serem invisíveis, movendo-se como números se movem quando estão orgulhosos. Havia colunas que não fechavam, a menos que você incluísse o peso do suspiro de uma mulher, ou o preço de um sábado arruinado. Contei o custo de uma criança que se dizia um nome novo toda noite para que ninguém roubasse o certo pela manhã. Conciliei o livro com o ar nos meus pulmões. Encontrei o balanço. Estava em vermelho. O dia chegou sem ser notado por mais ninguém. Um jantar para vizinhos, chuva armando, o rio mais alto do que consente. Eles se reuniriam no salão antes da refeição, tocariam a faca sem saber, provocariam o piano até fazer o cômodo esquecer o que cômodos são feitos para lembrar. Pus a mesa com o cuidado lento de um canteiro. Saleiros, copos d'água que tilintavam como um sino abafado quando eram pousados firme demais. A faca jazia como palavra não sentenciada. Eu a virei levemente para a lamparina, para que quem a erguesse visse a si e não a mim. Contei a tempestade meu plano, não com palavras. Tempestades não são alfabetizadas, mas com um modo como abria a janela um dedo e mais um, e então nenhum. Pedi ajuda às cortinas, estavam dispostas se a chuva simplesmente começasse. Cortejei o relógio do Sr. Dunne, lançando olhares ao relógio de lareira como se tarde. Ele seguia relógios como homens seguem lisonja. A Sra. Evelyn movia-se macia, uma nuvem que aprendera a postura de uma mulher. O Sr. Whitlow era um homem que gostava de ser registrado. Os vizinhos trouxeram risos embrulhados na própria importância. Deixaram a humildade sob o banco da carroça.
Usei o avental com o bolso secreto e me senti mais pobre por isso, como se coragem fosse roubo. O botão aquecia junto ao quadril, a linha sussurrava contra a cera. Lembrei às minhas mãos que era um livro que não seria queimado. O trovão negociou com o telhado, a chama da lamparina acenou indecisa se louvava a noite ou debatia com ela. O piano emitiu uma nota como pergunta que alguém teme fazer. A hora se aproximou. 8 minutos depois, o que queria dizer que o relógio se comportaria mal, o que queria dizer que o Sr. Daniel tocaria com a unha, o que queria dizer que a casa me daria um pequeno fôlego desguarnecido. Não levei ódio para dentro desse fôlego. Ódio queima rápido e deixa campo rapado. Eu precisava de lavoura. Quando a hora chegou, o salão recolheu um silêncio como se estivesse à espera de me mostrar que podia. O trovão se postou ao longe, ainda não um som, uma silhueta. O Sr. Dani bateu no relógio e franziu a testa. A senhora Evelyn guiou as damas às cadeiras com um sorriso que implorava ser acreditado. O Sr. Whitlow contou uma história sobre terra, como se a terra pudesse ser consolada pela gramática. Os vizinhos se repartiram em homens e mulheres e se gabaram ou compadeceram conforme o costume. Eu me movi no cômodo como um rio se move, não em linha reta, mas decidido. Pousei um prato, ergui um pano, atendi a um copo que preferia ser atendido. A faca esperava, paciente como o calendário. Quando a mão da Sra. Evelyn foi a ela, eu estava ali com o decantador do aparador. Permita-me, disse, 2 palavras, as únicas que uma mesa me concede quando os convidados observam. Ela sorriu e abandonou a lâmina. Ela ficou numa breve orfandade. Toquei-a então, não para tomar, mas para virar. O pivô é gentil, o mundo não nota. Uma lâmina angulada para a lamparina conta uma verdade diferente da lâmina angulada para um rosto. Devolvi-lhe o reflexo da luz, não de pessoas. A chuva começou então, como uma congregação que perdeu a linha e decidiu murmurar o resto. As cortinas respiraram. A janela lembrou como falar. O relógio do Sr. Dunne gaguejou no horário, e ele se retirou da companhia para repreendê-lo junto à lareira. A tosse do Sr. Whitlow chegou e foi ignorada. A risada de um convidado subiu alto demais e quebrou um degrau. O cômodo se recompôs ao redor do som como soldados ao redor de uma bandeira caída. Pedi ao tapete que não traísse meu pé. Ele atendeu. Cruzei da lamparina ao espaldar da cadeira 3 fôlegos. Do espaldar à janela 3. Pronta. A faca jazia sobre a toalha, uma possibilidade de prata. O halo da lamparina embotou enquanto a tempestade bulia com o ar. A escuridão não cai num salão, ela é vertida. A senhora Evelyn chamou meu nome. Sarah. Só isso, uma pequena pergunta que a casa engoliu. Virei, e a faca virou comigo, nem para cima nem para baixo, mas ao longo da emenda do pano, uma vírgula de prata que oferece fôlego à sentença. O gesto não foi violento, foi deliberado. A lâmina encontrou um caminho entre a lamparina e a mão, e encontrou, também, o longo livro razão que vinha se escrevendo nos meus ossos havia 26 anos. Não lhes contarei de sangue. Não instruirei no dano. Essas histórias já foram contadas cedo demais e famintas demais por quem nunca foi chamado a comê-las. Direi isto em vez disso. O cômodo sentiu uma mudança na própria temperatura. A porcelana silenciou, incerta se devia suar. Os retratos esqueceram os rostos por um batimento. O piano prendeu o ar e então o soltou. Uma cadeira lembrou com exatidão onde estava e ficou grata. Quando a lâmina completou sua virada, o juízo já acontecera em outro lugar. Algures, sem móveis nem nomes. O silêncio não se quebrou como vidro, mas como terra quando cede a uma raiz. O ato não foi chama. Foi uma linha do livro razão endireitada. O algarismo fechado. A tempestade, satisfeita, afrouxou a mandíbula. Mãos voaram como mãos voam, gritos subiram como gritos sobem. O relógio gaguejou tanto que contou de errado. As damas ficaram como lírios partidos por um menino que nunca aprendeu o custo de colher. Homens disseram o nome uns dos outros como se isso pudesse conjurar explicação. Dei um passo atrás e deixei o cômodo terminar seu trabalho. Casas fazem justiça mal, mas registram bem. A um momento após o juízo,
em que todos os sons do mundo não pertencem a ninguém. A chuva os reclamou primeiro, depois o rio, depois ninguém. Pus a faca no aparador como se fosse porcelana afinal. Alisei a toalha que guardara meus segredos. Fechei uma janela que fora cúmplice e a agradeci sem palavras. Fiquei no lugar onde a rosa invisível da minha mãe um dia floresceu e a senti abrir de novo. Desta vez com um cheiro que só eu podia nomear. Alguém disse, "O quê?" e nunca encontrou o fim da pergunta. Outro tentou erguer o tempo e vesti-lo como chale, mas o tempo se sacudiu livre. As chaminés das lamparinas estavam anuviadas pelo seu próprio fôlego. A tempestade rareou em fio mais fino. Saí do salão e o salão não me seguiu. Ficou para praticar a recontagem. De manhã, o boato amarrou um laço em si e se chamou verdade. Vizinhos vieram com guarda-chuvas e pena, com indignação e pastéis. O jornal farejou a história como um cão incerto se achara osso ou pau. Imprimiram-se palavras que nunca me conheceram. Criada, moça, incidente, infeliz, providencial, marcharam em linhas que fingiam somar a compreensão. Dentro da casa, o piano ficou subitamente muito limpo. Os retratos empinaram os ombros e se recusaram a ser expressivos. O carpete tentou fazer nascer um novo padrão sobre o lugar onde a noite pousara o pé. A senhora Evelyn recolheu-se ao quarto, onde cortinas praticavam privacidade. O Sr. Whitlow achou a voz em companhia e a perdeu na solidão. O Sr. Dunne deu corda no relógio até que ele o temesse, depois o amasse de novo, depois temesse. Entre nós que varremos, remendamos, cozinhamos, cantamos quando permitido, a história viajou de outro modo. Não usou adjetivos, usou temperatura, textura, tempo. A noite estava molhada, disse alguém junto ao caldeirão. O tapete segurou. A faca se moveu como um pensamento. A casa mudou de ideia. Não usamos meu nome mais do que o necessário. Nomes são moedas aqui, gaste-os, e não espere troco. Crianças memorizaram a notícia fingindo não ouvir. Um velho disse a bênção e não acrescentou nada, e foi assim que soubemos que ele entendeu. Uma menina na bomba d'água parou no meio do golpe, os braços uma estátua da pausa do labor. Ela não perguntou, e assim eu não respondi. Quando você constrói um silêncio direito, ele não racha quando se caminha sobre ele. O jornal encontrou um hino para os mortos, que pensou lisonjear os vivos. Imprimiu um chamado à ordem, depois um anúncio de pianoforte. Pôs os dois lado a lado para que fofocassem nas margens. Pregadores pregaram. A lei conversou consigo com vozes polidas. O rio levou o que a lei disse e o enxagou até restarem apenas os substantivos. Nenhum deles soube dizer a sentença que eu havia escrito, porque não era sentença, mas uma borracha que deixou bom papel para trás. O Sr. Whitlow fez gestos na direção do enforcamento de um culpado que o mundo não acharia, mas tinha contas a acertar e algodão a fingir amar. Conformou-se em trancar gavetas que nada continham do que eu requeria. Demitiu uma cozinheira, um lacaio, um moço da estrebaria. Homens costumam pensar que justiça é colheita que podem ceifar com a foice larga demais. Os campos deram de ombros e cresceram. Nos alojamentos, o livro A Razão nas minhas costelas se rearquivou. Algumas páginas ficaram mais leves, uma sumiu por completo. Não cantei mais, mas dormi mais longo. Sonhei com casas que aprenderam a pedir desculpas e com facas que se aposentaram para virar relhas de arado. Sonhos não são promessas, são ensaios de misericórdia. Corriam sussurros sobre um detetive de Nova Orleans, homem que acreditava em pés e lama, e perguntas que envergonham a boca. Veio, olhou portas, encostou o ouvido no piano como se ele pudesse repercutir a noite anterior para ele. Pisou o tapete como se tapetes confessassem a homens de mãos limpas. Partiu com um charuto apagado e um relatório que combinava mais com o tempo do que com a verdade. A história saiu andando entre plantações. Apertou mãos de outras histórias, pegou emprestadas suas botas e as devolveu mais gastas. Visitou cozinhas e salões e assumiu formas diferentes conforme o cômodo. No foro era cautela, no cais era bravata, nos alojamentos era um salmo sem pastor. Um mês passou. O salão fingiu ter voltado a si.
Mas o piano perdeu uma nota que nunca mais achou. E a lamparina fumava sempre que alguém mentia por perto, e certa cadeira sempre virava para o leste, não importando como a girassem. A casa decidira lembrar. Os anos vão lixar as datas. Alguém chamará de 55 ou 59. Outro jurará que foi no advento. Outro dirá que a tempestade tinha gelo do tamanho de dentes. Eu os deixo. Lenda é a lógica do rio. Ela curva até finalmente aprender para onde precisava ir. Darão nome a uma mulher, Sara, e lhe darão mais rosto do que ela jamais teve, porque uma verdade que viaja precisa vestir muitas máscaras. Farão da faca uma espada, farão do salão campo de batalha, farão do silêncio um coro. Eu não os corrigirei, não possuo o conto, apenas o balanceei. Às vezes, sob certas chuvas, o salão dos Whitlow fica vigilante de novo. Uma corrente de ar trabalha sob a toalha e a ergue como fôlego. Os retratos se inquietam com as próprias molduras. A tampa do piano avança a largura de um suspiro, como para verificar se alguém está ouvindo direito. E alguém, novo na casa ou jovem demais para ter sido avisado, vai tocar a faca e não verá a si, mas a lamparina, e aprenderá que a luz pode ser um espelho que se recusa a lisonjear. Crianças ousarão pisar a emenda do tapete. Jurarão que ao fazê-lo cai um silêncio pesado o bastante para empurrá-las para baixo, e rirão para espantá-lo. Uma mulher limpando a lamparina pausará em nada em particular e pousará a mão na chaminé, não para se firmar, mas para consolar uma coisa que um dia viu mais do que quis. No Natal, um convidado perguntará por que a cadeira do leste mira o leste e ouvirá uma mentira que não satisfaz ninguém, que é o sinal de uma boa verdade de casa. Nos alojamentos, as cantigas velhas alongam uma barra. Alguém acrescenta um verso sobre facas aprendendo suas letras, outro acrescenta um verso sobre livros razão virando páginas sozinhos. A canção ganha um refrão que não é ameaça, apenas lembrança. Segure o que deve ser segurado. Liberte o que deve ser julgado. Quando é cantada direito, dá para ouvir uma emenda no mundo puxar ao prumo. E eu, Sarã, envelheço à maneira dos rios, por roubo silencioso e dádiva paciente. Guardo o livro razão onde sempre o guardei, mas agora é livro fino. Acrescento lançamentos apenas quando o dia exige testemunha e não a encontrou entre as pessoas. Registro um ato de misericórdia com o mesmo cuidado com que um dia registrei o dano. O livro não se fecha. Muito depois de meus ossos deixarem este lugar, continuará escorado aberto numa estante que ninguém vê, numa biblioteca construída de fôlego e cinza e certeza e mudança. O que foi feito no salão não é lição. Lições apontam. Isto não aponta para lugar algum. É simplesmente uma imagem que se recusa a morrer. Uma lâmina de prata girando como um ponteiro de segundos. O pulso de uma mulher firme como voto. Uma lamparina que decide contar apenas a verdade a partir de agora. E uma casa que, enfim, admite que pode ouvir o rio. Escute. A noite segura um lápis entre os dentes. O livro razão está inacabado. A porta se lembra de como abrir sem som. Passos passam de um ano a outro, 1831 a 1857, porque o tempo é apenas um cômodo com muitos salões, e algumas facas aprendem a virar sozinha. A história termina como um rio termina, não com ponto, mas com boca.